Senhores, uma boa tarde. Mais uma vez aqui nós no Unimed em Pauta. Dessa vez recebendo o Dr. Fábio Baptista, mesmo sobrenome do Dr. Leandro, estávamos comentando sobre isso, né? Charado Dr. Leandro lá da Unimed Sul Capixaba pelo sobrenome. Dr. Fábio, que é presidente da Unimed São José dos Campos, cardiologista, né? Médico do trabalho, do esporte, né? Médico esportista. Tem MBA em gestão de saúde pela Dom Cabral e também especialização em gestão pela FESP, também em São Paulo. Doutor, é uma satisfação enorme receber o senhor aqui, né? Esse programa que o intuito é a gente trocar experiências, levar experiências aí de gestão de uma Unimed para outra, e a Unimed São José dos Campos com certeza tinha que estar nessa lista, né? Uma Unimed que tem várias referências aí, né? Em várias áreas, etc. Então vamos bater um papo sobre saúde, sobre o momento. Gostaria de iniciar pedindo para o senhor fazer um breve histórico aí das participações na Unimed São José dos Campos, enfim, como que foi esse relacionamento com o sistema cooperativo, né? E depois a gente vai entrando em outros assuntos aqui. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pelo convite. É uma honra eu estar aqui representando a Unimed São José dos Campos, nesse programa onde vários especialistas, vários médicos com uma experiência enorme dentro do cooperativismo, onde eu aprendi, espero hoje poder contribuir um pouquinho mais com algumas informações sobre o cooperativismo. Eu gostaria de dizer assim, minha história aqui dentro da cooperativa, né? Eu sou cooperado há 17 anos, entrei na diretoria há cerca de 6 anos. Há 2 anos eu era uma diretoria de assistência e promoção à saúde. Nos últimos 2 anos eu assumi a presidência a partir de 2019. Enfim, estou no meio da gestão, onde eu entendo que já atingimos um momento onde estamos numa situação, embora difícil num panorama mundial, mas muito satisfatória dentro do que a gente define como metas e estratégias globais. Legal, doutor. Eu queria pedir também, se o senhor puder contar um pouquinho da Unimed São José dos Campos, né? A estrutura dela, os recursos que vocês possuem, a quantidade de cooperados, de vida, só para contextualizar quem não sabe, não conhece ainda a Singular. Bom, por coincidência, dia 13 de fevereiro, nós completamos 50 anos. Então, estamos passando no nosso cinquentenário. Então, um ano comemorativo, se é que a gente hoje, no momento, vai pensar em comemoração, né? Mais um período de reflexão. Mas em relação à data, especificamente, sim, é uma data para se comemorar. Pois bem, nós iniciamos nossa história em 1971, com 13 médicos que naquela ocasião tiveram uma atitude inovadora, que até hoje é a marca, é o DNA da nossa Unimed, a inovação. A partir daí, crescemos de maneira constante dentro do Vale do Paraíba. Hoje, a nossa área de atuação são cidades que contemplam o Vale do Paraíba, o litoral norte e a região de Campos do Jordão. Nós temos 731 cooperados e tivemos agora recentemente mais 40 cooperados dentro da nossa sociedade. Nós temos 3 hospitais, um hospital de referência em relação à alta complexidade, chama-se Hospital Santos Dumont, em São José dos Campos, tem um hospital em Jacareí e um hospital em Caraguatatuba. Nós temos os pronto atendimentos nessas unidades, nós temos unidade analítica, várias postos de coleta, de laboratório, enfim, essa é a nossa rede própria, que abrange, como já disse, essas cidades que eu citei há pouco. Quantas vidas, doutor, que os senhores estão aí na Unimed? Nós estamos agora com 111 mil vidas nessas regiões. Ah, legal, já é uma Unimed então bem de grande porte, já considerada de grande porte, né? Até pelos critérios ali da ANS. Doutor, o senhor falou desse DNA da Unimed, né? Da Unimed São José dos Campos, que é o DNA de estar à frente aí de novas tecnologias, de estar sempre pensando em inovação, né? De forma geral. E a gente está vivendo um mundo onde a inovação de hoje, daqui 6 meses, já é quase ultrapassado, né? É um negócio que a velocidade está muito grande das inovações e tal. E na saúde, embora até acho que ela foi um pouquinho... Depois entrou as linhas de inovação do que algumas outras áreas, como a área bancária, etc. Mas agora está muito em alta, né? A linha aí das health techs, né, da saúde 4.0, todas essas linhas, eu sei que vocês estão sempre puxando essa frente aí.
Eu gostaria de pedir para o senhor contar um pouquinho, até trazer essas experiências aí, né, para a gente, né, os outros dirigentes também conhecerem um pouquinho sobre essas linhas de transformação digital na Unimed, Saúde 4.0, tudo que vocês estão pautando aí nas reuniões, que eu sei que é uma pauta frequente. Excelente, muito interessante. Esse tema, eu sou apaixonado por ele, porque a Saúde 4.0, chamada Saúde 4.0, que acompanha, né, a quarta revolução industrial, que é a nossa transformação digital. Isso é extremamente interessante dentro do sistema de saúde, porque a transformação digital, Big Data, Internet das Coisas, isso nos trouxe uma possibilidade extremamente importante, que é o que nós chamamos de predição. Eu consigo fazer uma modelagem preditiva através de dados estruturados, e esses dados estruturados nos guiam para que eu possa oferecer aos nossos clientes promoção de saúde, melhor qualidade de vida e prevenção de doenças. Na nossa Unimed, nós adotamos o nosso prontuário eletrônico. Esse prontuário eletrônico ele é compartilhado, até em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, que está vigente. Isso nos protege a cooperativa, protege o médico cooperado, protege o cliente, permite com que a gente faça um tratamento mais adequado dos dados. Esses dados todos estruturados são utilizados através de inteligência artificial e isso permite que a eficiência da empresa melhore. E não só a eficiência do ponto de vista econômico-financeiro. Eu falo em relação à gestão de saúde. Então, o que nós queremos é isso, é promover saúde e não tratar os nossos clientes. Então, eu quero que o meu paciente não adoeça. A gente tem o hábito de chamar de paciente, já o colocando numa situação de portador de doença. Mas não, eu queria que vocês entendessem que esses são aqueles que eu quero que promovam a saúde. Então, nossa meta hoje, em relação à saúde 4.0, é colocar o nosso cliente como exemplo dentro do sistema, um exemplo de saúde. Legal, essa preocupação, ela é bem interessante. Eu não sou, claro, nenhum especialista na área de saúde 4.0, tecnologia, mas eu sou fuçado, eu gosto de ler muita coisa, né? Eu acompanho algumas universidades que fazem essas tal das predições futuras, né? E teve uma coisa que me chamou muita atenção, doutor, só comentando com o senhor aqui, que eles falam muito que tem o avanço da medicina e o prolongamento da vida, ela vai se dar muito pela facilidade de diagnóstico, né? Ou seja, quanto mais cedo você conseguir diagnosticar ou até você conseguir prever, como o senhor falou, né, as doenças futuras aí, isso vai ter um ganho fundamental, né? Melhor prevenir do que remediar depois. E aí eu vi algumas tecnologias, algumas health techs, né, que estavam sendo formadas ali para diagnóstico, e tem até algumas que eu vi que criaram, uma espécie de um laboratório quase de análises clínicas portátil ali, que o cara ele coloca, todo dia ele consegue verificar lá, ele põe o dedo, acho que tira uma gotinha de sangue, não sei exatamente, ele já consegue verificar uma série de indicadores ali, né, que possam já indicar predizer alguma doença que possa estar acontecendo e tal. Eu achei muito interessante esse avanço aí, porque até, né, quando a gente olha para a ideia do plano de saúde, né, Unimedes, né, que são os planos de saúde, muitas vezes a gente olha ele como um processo que a gente vai garantir pro cliente, né, aí vamos chamar de cliente, ao invés de chamar de paciente, que ele vai ser tratado quando doente, né? Mas, na verdade, ela tem que ter esse outro papel de tentar prevenir ele para que ele não fique doente, né? Porque, na verdade, ele quer não ficar doente de fato, né? Então, acho que é uma coisa interessante aí que as Unimedes têm que realmente estar refletindo sobre isso e olhando se esses tratamentos, essas formas novas aí. Vocês aí fazem ou têm alguma espécie de área de inovação para acompanhar as health techs, doutor? Olhar se às vezes investir em alguma startup dessas health techs que estão sendo criadas? Como é que funciona aí dentro da Unimed de vocês? A Unimed São José dos Campos, claro, está no estado de São Paulo e, portanto, ela fica, uma das singulares da Federação do Estado de São Paulo. A Federação do Estado de São Paulo, a FESP, ela tem realmente investido muito em startup. Inclusive, uma dessas startups, hoje a FESP, ela é majoritária.
e tem nos ajudado muito no desenvolvimento tecnológico dentro das singulares. Por isso que eu falo que eu sou apaixonado. E é bem interessante a gente comentar e desmistificar um pouco essa história de que a tecnologia nos afasta do paciente. Pelo contrário, quando eu tenho toda essa possibilidade de, por exemplo, num prontuário eletrônico, cada vez mais agregar informações, quando o paciente chega no meu consultório, eu tenho muito mais tempo para ouvi-lo, para dar atenção, já que todas essas informações de todos os médicos que o atenderam foram ali registradas, são compartilhadas. Então, o tratamento fica muito mais humano do que as pessoas acreditam. Então, a tecnologia nos traz mais humanização no nosso tratamento. Muito legal. E de puxar também um assunto importante que está bastante em alta nas Unimed, doutor, que é a questão da verticalização. Você falou que vocês têm 3 hospitais aí, né, na Unimed. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho de como que vocês enxergam essa linha de verticalização, até a relação com as áreas que não são verticalizadas, né? E até como planejamento aí, de como que vocês estão planejando, se verticalizar mais ou verticalizar menos, ou como que vai ser a ideia. E esse é um assunto, claro, que nós aqui da Axis a gente acompanha muito, faz parte muito do nosso trabalho ali, e está muito em alta. A gente acompanha essas Unimedes e gosta de conhecer como que vocês enxergam esses modelos de verticalização. Bom, a verticalização, ela é interessante quando você tem um bom desempenho. Então, é fundamental que você tenha eficiência na concepção da palavra. Você tem que fazer mais, melhor, por menos. Então, verticalizar com eficiência, sim. E é o que nós buscamos aqui na Unimed São José dos Campos. Um fato muito interessante, nós temos nossa rede prestadora. Então, quando você trabalha com eficiência, você passa a saber qual o valor, custo e valor, mesmo na jornada do paciente. Então, você consegue, dessa maneira, ser um regulador de mercado sobre todos os aspectos, não só o aspecto de custo, como também de qualidade. Então, quando você investe numa verticalização eficiente, como já dito, você consegue ser um regulador de mercado e trazer a sua rede prestadora para uma situação de mercado realmente. E você consegue regular de maneira muito mais eficiente esses seus prestadores de serviço. Você acredita, doutor, que uma Unimed, né, até pelo fato dela ter esse perfil mais cooperativo, e a gente sabe que até a própria rede credenciada muitas vezes é composta de cooperados, né, de empresas de cooperados, que ela possa vir a ser, ou a gerar mais eficiência, na verdade, tratando a verticalização como um fato total na organização, que eu quero dizer assim, tratando como, por exemplo, as outras empresas de mercado fazem, né? A gente está falando aí de Intermédica, Apivida, etc., que são basicamente quase 100% verticalizadas, né? Tem muito poucas coisas que são fora e tal, pensando nessa linha de eficiência. Você acha que as Unimedes têm ou tem interesse, ou tem essa vertente de partir para uma verticalização mais full, assim, ou o senhor acha que o misto funciona melhor? Bom, nós temos, como você mesmo classificou a nossa Unimed, como de grande porte. Então, você tem, dentro do sistema Unimed, Unimedes com características diferentes. Então, eu vou falar um pouquinho de São José dos Campos, né? Uhum. Não digo para você que seja uma meta nossa, talvez seja um caminho natural. Então, quando você começa a expandir a sua rede própria, naturalmente você começa a absorver esses pacientes dentro da sua rede. Então, eu não digo que é uma meta, mas talvez um caminho natural a ser seguido, pelo menos dentro da Unimed São José dos Campos. Certo, isso é muito bom. A gente tem essa visão também, assim, né? Como o senhor falou, tem casos e casos, é óbvio. São muitas Unimedes, mas a gente percebe que a verticalização é um ponto bem chave aí, né? E esses assuntos que a gente comentou, né? Tanto a questão aí de inovações, que talvez seja até um pouco mais pujante, e a própria verticalização, e outros assuntos de gestão de forma geral, as Unimedes têm tido alguns, não é bem conflito, até conflito, mas conflito positivo,
por conta hoje da heterogeneidade que existe de idades, principalmente do cooperado, né? Ou seja, o que a gente tem gerações que já são mais antigas, que estão próximas de se aposentar, e gerações que estão acabando de entrar. Então, tem, às vezes, 3, 4 gerações no mesmo corpo de cooperados ali. E esses assuntos, quando a gente fala em inovação, por exemplo, né, o pensamento desses grupos de cooperados são bastante diferentes, né? E eu sei também que o senhor tem uma pauta interessante aí na Unimed de São José dos Campos desse relacionamento com o cooperado, né, de sempre estar olhando ali o cooperado de uma forma diferenciada. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, como que vocês lidam aí com essas gerações diferentes internas da cooperativa em relação a todos esses assuntos aí. Bom, os conflitos nos levam a crescer, a ouvir mais, a nós nos desenvolvermos. O confronto não. Então, o que nós buscamos sempre aqui é o conflito de geração. Eu entendo que isso é algo positivo, porque os jovens têm muito a aprender com os mais experientes e os mais experientes também têm que aprender com os mais jovens. É uma visão diferente. Então, é muito importante você fazer a governança desses cooperados. Claro que nós temos como meta a satisfação do nosso cliente, quando ele é atendido. Só que também dentro da nossa meta é a satisfação do cooperado. Então, eu tenho que buscar a satisfação do cooperado. E satisfação do cooperado não é apenas o quanto ele vai ganhar. Nós temos um diferencial em relação às outras operadoras, claramente temos, né? O resultado, ele é distribuído entre os cooperados na proporção da sua produção. Então, nós não visamos lucro, nós visamos o atendimento ao cliente e aquilo que se gera de resultado é dividido na nossa Assembleia Geral Ordinária da maneira como o cooperado deseja. Então, é uma participação muito grande. Então, nós somos diferentes nesse aspecto. A cooperativa médica é diferente das operadoras. Por vezes, as pessoas que não estão dentro do mercado nos veem de maneira semelhante, mas é importante que a gente consiga passar essa mensagem para as pessoas que estão fora do mercado da saúde suplementar, dizendo que dentro da cooperativa é diferente porque a cooperativa existe pelos médicos, para os médicos e principalmente para seus clientes. Então é nisso que a gente investe. E trazendo esse cooperado para perto, nós temos estimulado isso. Então, nós temos dentro da governança dos cooperados, estimulado com que eles sentem, discutam e participem. Então, a nossa gestão é uma gestão participativa. Muitas das nossas decisões, dentro do nosso planejamento estratégico, vêm das chamadas OQS, que é a Organização do Quadro Social, onde são extremamente independentes, os temas a serem discutidos são temas pautados pelos próprios cooperados, e o que lá eles discutem é trazido para que nós, dentro do Conselho Administrativo, possamos acrescentar informações e metas e objetivos dentro do nosso planejamento estratégico. Legal. E falando até de planejamento, doutor, pensando em médio e longo prazo, aí, né, futuro, eu queria ter a visão do senhor e da própria Unimed de São José dos Campos, como que enxergam o futuro das Unimeds frente a esse modelo. O senhor comentou um pouquinho, né, a diferença entre, notadamente, aí as grandes que estão, inclusive, se fundindo, né? Acabamos de receber a notícia aí da possível fusão entre a Apvida e a Intermédica, que agora já foi até anunciada, vai ter as avaliações aí de mercado, mas a princípio vai acontecer. E a gente sabe que isso, de alguma forma, mexe com o mercado como um todo. Há uma consolidação, né, grande ali fora do sistema Unimed. O sistema Unimed também está se consolidando, né? Se a gente pegar esses modelos que tem sido feito muitas vezes de uma operadora virar prestadora de serviço de uma maior e aí acaba absorvendo a carteira, se consolidando e tal. Mas como que vocês enxergam isso lá para frente, assim, né? De alguma forma vai ter algum rompimento entre esse modelo que existe hoje, que está quase segmentado pelo cliente, né? Tem uma faixa de clientes que não está indo para o concorrente, ou mesmo nunca foi um cliente muito forte da própria Unimed, outra faixa vai ficar com a Unimed, ou isso vai ter um embate muito forte lá na frente, a Unimed vai ter que se adaptar, eles vão ter que se adaptar. Enfim, como que o senhor e as discussões aí na Unimed vocês estão enxergando? No meu entendimento, a saúde suplementar
ela tem uma importância muito maior do que a gente imagina. Nosso Sistema Único de Saúde, ele é exemplar no que se refere à teoria. Na prática, nós não conseguimos executar o que a teoria determina. Então, a saúde suplementar ela é extremamente importante. Falando da participação da cooperativa, da Unimed, dentro da saúde suplementar, nós temos uma capilaridade enorme. Na estrutura da Unimed, nós temos a Unimed do Brasil, nós temos a Central Nacional da Unimed, nós temos as federações de estado e, dentro das federações, as intrafederativas que abrangem cada uma das regiões. Pois bem, talvez seja um caminho natural nós cada vez mais nos somarmos. Essa capilaridade, provavelmente, no decorrer dos próximos anos, seja ainda mais forte pela união das singulares dentro das intrafederativas, posteriormente dentro das federações e aí entre as federações. Eu entendo que essa é a força do cooperativismo. Essa força do cooperativismo, ela vai naturalmente caminhar nesse sentido. E acho que, não sei, aí é uma opinião, eu estou falando aqui como uma opinião. Eu acho que a força do médico também vai continuar fazendo sempre esse diferencial, né? Porque o médico, como profissional, né, ele tende a valorizar muito mais um sistema cooperativo do que um sistema de uma empresa de capital aberto, mercado, etc., que valoriza menos a profissão dele, né? Valoriza menos a profissão médica, né? Então, não sei, do meu ponto de vista, isso parece fazer um pouco mais de sentido ali, né? Doutor, e sob a ótica da relação com o cooperado, né, dessa proximidade com o cooperado, a gente tem visto em diversos Unimeds, e aliás, eu tive até uma conversa com a Unimed Belo Horizonte, uma das entrevistas, contando sobre o modelo de remuneração. Na verdade, como o senhor falou, não é só o modelo de remuneração, mas o modelo mais amplo ali, né, de relacionamento com o cooperado, trazendo todas as formas, o que ele contribui mais, o que contribui menos, o que os cooperados estão envolvidos com a Unimed. Queria que o senhor contasse um pouquinho o modelo de vocês também, como que é essa relação, essa proximidade com o cooperado, o sistema de remuneração, sim, como é que é feito, se tem variável, se não tem, enfim, para a gente conhecer um pouquinho, que isso é um assunto também que todo mundo quer conhecer, né? Bom, tradicionalmente, o médico foi formado com o pensamento do fee for service. Uhum. Então, isso foi, na verdade, a formação do médico. Então, é natural que haja, por vezes, uma certa dificuldade. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. O modelo de remuneração, a migração do fee for service para outros tipos de remuneração baseada em valor, baseada em resultado, é um conceito que não é novo, a gente sabe disso, né? Mas dentro do sistema, sim, dentro da saúde suplementar e dentro do sistema. Então, o que o médico tem que entender, que é muito importante que ele saiba, dentro do custo assistencial, da composição do custo assistencial, ele é parte disso. Então, o que nós pensamos é que esse custo assistencial tem que ser muito mais favorável à remuneração médica do que dentro desse sistema de remuneração. Aí você pode colocar dentro da composição de custo assistencial as internações, o custo de diárias, custo hospitalar, OPME. Então, o importante é que o médico, dentro que a fatia dele de remuneração aumente. Isso pode acontecer por uma remuneração baseada em valor. Quando nós, aí novamente, for fazer a comparação entre o sistema Unimed e as operadoras, muitas das operadoras têm como meta o lucro dos seus acionistas, reduzindo a remuneração médica. No nosso caso, é justamente o contrário. Eu não quero ter uma sinistralidade baixa, eu quero ter uma sinistralidade justa, porque isso significa que o meu médico está sendo remunerado. O que eu quero é melhorar a eficiência, reduzir os custos e conseguir literalmente transferir esses recursos para o médico. Então, é importante que a gente discuta esse tipo de modelo de remuneração e que o médico entenda isso. É muito difícil
é complexo, mas a gente sabe e acredita muito nisso. Eu quero melhorar a remuneração do médico, reduzindo o custo assistencial. Então, isso é factível e é algo que a gente está em busca. E aqui em São José dos Campos a gente tem um projeto chamado Projeto Valoriza, que vai justamente ao encontro disso que a gente discutiu. Certo. Tem, então, não bem metas, mas vocês acompanham os indicadores dos médicos como forma ali de não sei se remunerar, mas como uma forma de você estar sabendo qual médico está contribuindo mais, qual médico está contribuindo menos nesse sentido. Então há esse projeto aí, né? Esse processo dentro da cooperativa. Na verdade, esse é um projeto na verdade, é uma meta a ser executada ainda neste ano, de remuneração, de valorização da remuneração do médico cooperado. Nós ainda não temos esse nível de aprofundamento na remuneração quando você discute resultado. Isso eu digo a nível ambulatorial. Você, a nível hospitalar, pode fazer isso através da DRG, mas dentro do consultório médico, análise de indicadores, e como a gente discutiu aqui, a utilização de inteligência artificial, análise de dados estruturados para uma modelagem preditiva, caminhamos para isso. Eu acho que esse é um momento de excelência. Chegaremos lá, mas estamos ainda desenvolvendo esses métodos todos de análise. Legal, ótimo. Eu acho que essa composição toda, ela vai fazer mais o sentido ali, né? A gente tem, inclusive, algumas Unimedes que a gente participa, que a gente tem até em conselho e tal, a gente está fazendo uma promoção do pessoal ir conhecer esse modelo de BH, que eu particularmente achei muito fantástico lá, o modelo de como que eles tratam ali a forma de atuação do cooperado, né? Muito bom. Doutor, eu acho que assim, a gente já tem uma boa conversa aqui que vai servir, sem dúvida nenhuma, para diversos dirigentes ali migrarem. Eu vou depois, se o senhor permitir, claro, se alguém me contactar querendo conversar com o senhor e tal, vou passar para ter uma proximidade maior aí de algum outro dirigente que queira também absorver parte do que vocês estão fazendo aí em São José dos Campos, porque essa troca de Unimed a gente acha extremamente importante, né? Eu gostaria, então, de novo agradecer, doutor, a participação. Tenho certeza que foi enriquecedor aí para o sistema, para os dirigentes. Gostaria de pedir uma mensagem final aí, né? Até a gente está falando aqui, estamos tentando sempre trazer notícias positivas, mas essa pandemia que nos pegou aí ano passado, esse ano, ela sempre está vindo com algumas coisas pessimistas ali, então sempre uma mensagem de otimismo, uma parte para passar para os dirigentes é sempre importante. Gostaria de pedir uma mensagem final, então, para os seus colegas dirigentes do Sistema Unimed, e aí a gente finaliza, então, e muito obrigado de novo, doutor, pela participação nessa entrevista. Eu que agradeço muito, foi uma honra participar. E como mensagem final, queria fazer uma análise crítica em relação ao que passamos. Todos nós sabemos que nós passamos pela maior emergência sanitária que essas gerações atuais já enfrentaram. Há um ano atrás, exatamente há um ano, nós tínhamos muito mais incertezas. Nós não sabíamos exatamente como enfrentar a doença, nós tínhamos uma dificuldade muito, muito grande de compreensão e não havia perspectiva. Claro, aprendemos durante esse ano, nós ainda temos muito a aprender como tratar essa pandemia. Pois bem, hoje existe uma perspectiva. Então, eu gostaria que vocês pensassem e tivessem um foco nisso. A vacina é uma perspectiva real, concreta, de nós encerrarmos com essa pandemia. A doença vai persistir de maneira endêmica, em algumas regiões especificamente. Então, como outras doenças que nós bem conhecemos, por exemplo, os casos de influenza, a chamada gripe, os casos, por exemplo, de dengue, que ocorrem de maneira endêmica. Ela vai estar presente de maneira endêmica, mas a pandemia vai se encerrar. Acreditem nisso. Vamos crer, a gente critica muito, né, os nossos governantes. Tudo bem, eu entendo isso, mas vamos direcionar toda a nossa energia justamente para isso. Apoio à ciência, apoio ao desenvolvimento de vacinas cada vez mais eficientes que podem permitir com que a gente termine com essa e com outras pandemias.